mesmo, um tempo atrás lá. Aí a gente desfez esses mal entendidos todos lá. Quando eu falei que às vezes a gente faz uma loucura por Deus, é que ontem eu fui ouvir uma pregação sobre o novo nascimento. Mas essa pessoa que eu ouvi essa pregação, essa pessoa já morreu há muito tempo, antes de eu nascer. Ele era o pastor. Eu até postei uma mensagem dele ali ontem na agenda, mas não é essa não, do novo nascimento, essa é outra coisa, do William Branham. Ele era pastor do T.L. Osborne, que é esse evangelista curar enfermos e expulsar demônio. Que o T.L. Osborne era pastor do R.R. Soares, que era pastor do pastor Mota, entendeu? Vem dessa linhagemzinha. Então ele era pastor do T.L. Osborne, esse rapaz, esse William Branham. E é um muito sábio. Hoje, toda vez que eu ouço as pregações dele, eu falo, caraca, que sabedoria que Deus deu a ele. Então, eu estava ouvindo uma pregação ontem sobre um novo nascimento. Porque é uma loucura. Eu fiquei quase até 2 horas da manhã. Eu queria dormir, mas estava tão interessante a pregação que eu não conseguia dormir. Falei, caraca, eu vou ficar com sono, mas eu vou ouvir. Entendeu? E muito interessante a pregação que ele fez. O Nicodemos disse, né, para Jesus, ele falou assim, mas é necessário, Moisés, Jesus falou, necessário, Moisés, nascer de novo. Mas como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Como é que você nasce de novo se você já nasceu uma vez? Você não deve ficar pequenininho de novo, né? E entrar de novo. Vocês estão entendendo direitinho? É bom vocês entenderem isso. Ele não está falando do seu corpo. Quando você é recriado em Cristo, ele não está falando em corpo. Até porque se você for recriado em Cristo com outro corpo, como é que vai ser? Não é mutação nem nada, irmão. Ele está falando ali, nós somos recriados em Cristo, é o seu espírito. O seu espírito é recriado na palavra. Você está entendendo? Você morre para as coisas do mundo, você morre para as suas vontades, para os seus desejos. Você não vive mais pelo que você pensa, você morre para você mesmo, você é recriado na palavra. Agora você pensa como Cristo, você age como Cristo, você fala como Cristo, você sente como Cristo sentiu. Sim ou não? Aí você chega àquele estado, o apóstolo Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E se você nasceu de novo, você vai ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Não é o que está escrito na Bíblia? Que é o sorte que age em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Jesus amou a todos. Se você foi recriado por Deus, você vai amar a todos. Você vai amar aquela pessoa que está no tráfico, você vai amar a prostituta, você vai amar... Você está entendendo? Você não vai imitar, porque Jesus não imitou. Jesus não ficou. Jesus esteve na casa do como é que é o nome dele? Aquele lá da árvore, lá o Zaqueu. Jesus foi lá dentro da casa do Zaqueu, ficou conversando com o Zaqueu, comeu com o Zaqueu. O Zaqueu era o quê, pessoal? Ele era considerado ladrão, porque ele cobrava coisas abusivas, entendeu? No entanto, Jesus foi lá, comeu, bebeu, pregou para ele. Jesus não roubou junto com ele. Não, vamos fazer ele roubar um filho. Você vai pegar ele para a gente? Não, Jesus não roubou. Mas ele pregou para o Zaqueu. E o Zaqueu se converteu, pessoal. Sim ou não? Jesus esteve sozinho. Ele estava em forma de homem, ele estava na carne. Significa que por mais que ele era Deus, por mais que ele era santo, ele sentia os desejos da carne, porque a nossa carne é inclinada para o pecado. Ele estava no corpo de um mortal, né? Ele estava no corpo de homem, em forma de homem.
Ele esteve sozinho, a sós, com aquela mulher adúltera. E eu acredito que talvez trouxeram até a mulher meio à vontade, porque pegaram ela no ato do adultério e saíram arrastando ela. E se o cara estava também cometendo um adultério com ela, eu acredito que de repente ela não era uma mulher feia. Ué, aí joga uma mulher boa ali, uma mulher bonitona perto de Jesus. Hã? Depois saiu todo mundo, ficou só os dois. Hã? Sei lá quantos homens já tinham adulterado com ela. Jesus era sozinho, né? Na idade, não sei. Ele começou com 30 e terminou com 33. Eu não sei. Eu sei que ele tinha entre 30 e 33 anos. Então ele estava novo. Ele podia ter olhado para a mulher, cara, né? Entendeu? Um montão de gente já foi, por que eu não entendeu? Ele podia ter esse tipo de pensamento. Ele era homem também. Só que ele, embora ele estava ali perto dela e tudo, ele perdoou aquela mulher, ele amou aquela mulher com o amor de Cristo, né? Mas ele não adulterou junto com ela. Você está entendendo? Então você pode sim amar as pessoas com o amor de Jesus, mas não cometer o erro junto com ela. Não é que ele adulterou junto com ela, não. Mas ele perdoou aquela mulher. Hã? Ele amou aquela mulher com o amor de Deus. Também não viu a suja, sua porta. Também não foi isso. Mulher, aonde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Ele não errou junto com ela, mas ele amou aquela mulher. Então, nós temos que ter o sentimento de Jesus. Porque às vezes é muito fácil, pessoal, a gente condenar os outros que estão em pecado. Mas se você estivesse no lugar daquela pessoa, o que você gostaria que fizesse com você? Hã? Se você estivesse no lugar de uma pessoa, porque o pecado, ele prende as pessoas, sabia disso? A pessoa se sente presa, a pessoa às vezes quer parar, mas não consegue. Eu sei que eu já fui escrava do pecado, eu sei como é que é. Às vezes a pessoa comete um negócio que ela não quer ser daquele jeito, ela não quer fazer aquilo ali, mas o troço prende ela. A Bíblia diz que o que comete pecado torna-se escravo dele. Aquilo prende a pessoa não consegue parar de praticar aquilo ali. Você gostaria que alguém te apresentasse uma saída? Que alguém orasse por você para você ser liberto? Ou você gostaria que todo mundo te condenasse, te acusasse, você continuasse no erro, morresse no pecado? Você está entendendo? Por isso que aquela mulher pega no ato do adultério, ela não pensou duas vezes, ela saiu dali, sei lá, mas que ela tomou um banho, pediu perdão a Deus e começou a seguir Jesus. Porque Jesus foi o único que olhou para ela diferente. Jesus foi o único que apresentou a ela uma saída. Apresentou a ela a libertação, a porta de saída. Porque o pecado, a pessoa às vezes ela já sabe que está no pecado. Se ela continuar ali, ela vai morrer, então, mas como é que sai dali? Você tá entendendo? Será que tem jeito para sair dali? É isso que a pessoa quer saber, irmão. Sim ou não? Hã? Então, é assim que funcionam as coisas. Então, o novo nascimento, quando nós nascemos de novo, o que é nascer de novo? Nós passamos a ter a natureza de Cristo. Você passa a ter a natureza, você passa a ser uma pessoa espiritual, não carnal. Tudo seu é com Deus, é orando. Você está entendendo? Você até tem a oportunidade até você pode estar no teu direito, tem a oportunidade de prejudicar o outro, mas você não faz. Você prefere entregar na mão de Deus. Mesmo quando você sofre uma injustiça, que tem hora que a gente sofre uma injustiça que está na vontade de ir lá, fazer, acontecer, e às vezes você está tendo o teu direito, você pode fazer. Hã? Mas você prefere entregar na justiça de Deus, deixar na mão de Deus. Você não é uma pessoa vingativa. Não que você está no seu corpo de carne, então você pode até se irar, isso acontece. Você não é uma pessoa só espírito.
Tem hora que você se aborrece, fica meio nervoso com alguém, aquela coisa, mas como você nasceu de novo, você é uma nova criatura, logo, logo o Espírito Santo vem, você se acalma, perdoa. Não, eu ia lá dar um murro, mas não vou dar mais, não. Não, eu ia lá dar um murro no fulano, mas pensando bem, melhor não fazer isso, não. Deus não vai aprovar isso, entendeu? Você já tinha botado até aquele negócio na mão, como é que é? Tem um negócio que antigamente, soco inglês, né? Você já tinha botado até o soco inglês, tudo, a luva de boxe. Mas aí quando você vai para ir lá, o Espírito Santo trava você. Você, não, você não tem, né? Vou pagar o mal com o mal, não. Então ele convence você. Que a Bíblia diz que o Espírito Santo convence você do pecado, do juízo e da justiça. No meio do caminho, Jesus convence você. Aí você vai se acalmando, entendeu? Vai vindo aquela paz, aquela vozinha, faz isso não, perdoa, deixa isso pra lá, vai orar. Se você orar, Deus vai mudar essa história, entendeu? Aí você muda de ideia. Aí o diabo até é frouxo, hein? Claro, ele não vai perder a oportunidade, até frouxo, hein? Até dodô, até babaca mesmo, bobão. Não. Você é convertido. Jesus consegue falar com você. Entendeu? O Espírito Santo, ele consegue dominar você, para você não cair naquele erro. Você é uma pessoa de Deus, você não está sendo fraco. Você não está sendo fraco. Às vezes você deixa de dar um murro numa pessoa que você dá 2, 3 delas. Você sabe que se dá um murro nela, tu vai jogar lá na parede. A pessoa está te xingando, você vai, caraca, você dá um murro, um soco, só essa pessoa some daqui, deixa eu falar. Então você sabe que você fisicamente você tem condições de vencer aquela pessoa, mas você não faz porque você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa convertida. A pessoa fica até rindo na tua cara pensando que é frouxa, tudo você olha assim, meu Deus, tadinha dessa pessoa. Se ela soubesse, eu quisesse briga com ela, eu já tinha jogado ela longe. Mas, enfim, você é uma pessoa de Deus. Você sabe, porque sabe, e você tem um Deus que cuida de você, que luta por você. Você não precisa fazer isso, você não precisa sujar a sua mão. Deus é um Deus de justiça, Ele vai te socorrer. Glória a Deus, sim ou não? Então a pessoa, quando ela nasce de novo, ela é desse jeito. Você pode até ficar aborrecido, mas logo aquilo passa, você vai orar, você põe na mão de Deus, e Deus entende que você abriu mão, porque você confia nele, e ele vai lá e vai resolver. Não é que ele vai lá e vai destruir a pessoa para você, não. Mas ele vai te livrar daquele problema. Se for uma injustiça, Deus vai te restituir o dobro. Entendeu? Que tiraram de você, ele vai te dar o triplo. Você entendeu? Sim ou não? Hã? Se foi uma coisa que te desonraram, fizeram você passar vergonha, Deus vai te honrar diante daquelas pessoas. Não vai destruir elas não, porque se destruir elas, como é que elas vão ver você sendo honrado? Hã? Ela destrói todo mundo, então tá, nem vão ver. Não é assim que Deus fala, não. Elas têm que ficar tudo vivo, para depois Deus ver você sendo honrado na frente delas. Elas vão entender, porque vão ficar até com vergonha, meu Deus. Olha o que Deus fez, a pessoa era de Deus, a gente fez isso. Ela vai até se envergonhar do que fez com você, entendeu? Sim ou não? É isso, pessoal. Então, lá no 2 Crônica, capítulo 7, versículo... capítulo 7, versículo 14. Versículo 14. Então, o novo nascimento é isso, é quando você deixa Deus te moldar. Sim ou não? É quando você deixa Deus mudar o seu caráter, mudar o seu coração, os seus pensamentos. A palavra de Deus diz assim, eu tirarei de vós coração de pedra, colocarei em vós um coração de carne, porei em vós o meu espírito e fareis com que anda no meu caminho. Isso é um novo nascimento. Deus moldar você, Deus recriar você na palavra. Glória a Deus. Você mentia, agora você não mente mais.
Antigamente a pessoa tinha coragem de tirar um dinheirinho do outro. Hoje você não tem coragem de tirar nem um centavo do outro. Você mudou. Sim ou não? Hã? Antigamente, fizesse alguma coisa com você, você ia para cima, dava um burro e tal. Hoje você não tem mais coragem de fazer isso. É pesado? É, não. Você engole o negócio, leva para casa, não vou orar. Hã? Sim ou não? Às vezes a pessoa, que isso aí não é o seu espírito, é a carne, porque isso aí é uma obra da carne. A pessoa chega a tremer. Por quê? Porque ela quer levar o negócio para a carne dela, quer levar o negócio para frente, mas ela se segura porque ela sabe que não é de Deus ela fazer isso, aí a pessoa chega a ficar tremendo. Já se aborreceu assim, alguém já fez alguma coisa com você que você preferiu se calar, mas você chegou a ficar tremendo? Tá vendo? É porque a carne queria briga, irmão. Entendeu? Aí você segurou ela, ela tá brava ali. Tipo assim, me salta que eu quero ir lá. Eu vou resolver isso agora. Ela que nem o pastor Moda, manda ela não resolve. Vamos não resolve aí, não resolve. Não, irmão. Você quando nasce de novo, você não consegue fazer isso. Você acalma, pensa direitinho, põe na mão de Deus. Sim, glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, no 14, ele disse assim, ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é o povo que se chama pelo nome de Deus? Somos nós, porque nós somos chamados de quê? De cristãos. Sim ou não? Nós somos chamados de cristãos. Aí ele disse, se o povo que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar, qual é o primeiro passo? Se humilhar, pastora. Como que eu me humilho? Deixa eu te explicar esse se humilhar. Esse se humilhar tem tudo a ver com o que eu acabei de dizer. Se você ler o livro de Gálatas 5, você vai ver que a nossa carne, ela milita contra o espírito. Não é isso? Porque o nosso espírito, ele tem prazer, já preguei isso aqui uma vez, ele tem prazer na lei de Deus. Mas a nossa carne, ela é inclinada para o pecado. Então, se você fizer a vontade do Espírito, você vai estar crucificando a sua carne. Você não vai fazer a vontade dela. E às vezes ela fica aborrecida porque você não quer fazer. Você não vai fazer a vontade, você vai servir a Deus. Só que se você fizer a vontade da sua carne, aí você vai... Porque a carne é sempre inclinada para o pecado. Você vai acabar indo contra o Espírito, contra a vontade de Deus. Toda vez. Porque deixa eu explicar, gente. Tomara a Deus que vocês entendam. Tomara a Deus que vocês entendam direitinho. Porque Jesus, eu sei que Jesus me usa de uma maneira que seja fácil da pessoa entender. O diabo, ele não é exatamente o nosso problema maior. Porque o diabo, Deus nos deu poder e autoridade sobre ele, já vencido. O maior inimigo nosso é a nossa carne. Porque ela é inclinada para o pecado, entendeu? E o que o diabo faz? Ele não pode forçar você a pecar. Ele provoca você a pecar. Ele vai tentar você na concupiscência da sua carne. Se ele vê que você é uma pessoa muito irritada, ele vai sempre arrumar alguém para te aborrecer. Entendeu? Tem que arrumar alguém para brigar com você, que é para você explodir, porque ele já sabe que você tem essa concupiscênciazinha, entendeu? Você é irritada. É coisa da tua carta, qualquer coisa você perde a paciência. Se ele vê que você é uma pessoa que você tem a concupiscência da carne, vamos supor assim, da prostituição, da pornografia, ele sempre vai tentar arrumar alguém. Porque existe isso, tá? Existe a pessoa que tem o seu relacionamento, seu casamento, sua esposa, seu marido, entendeu? Ou até não tem, sei lá, mas elas têm uma vida, vamos
botar assim, já que não tem muita criança que dá para falar, ela tem uma vida sexual normal, ela tem relacionamento dela com o marido, com o esposo, mas tem gente que não é assim. Tem gente que eles têm um apetite desordenado. Existem dois tipos de apetite desordenado. Um é quando a pessoa come excessivamente. Por exemplo, você não come para alimentar e suprir as necessidades do seu espírito. Você como meu pastor fala, você não come porque sente fome, necessidade do alimento. Não. Tem gente que come porque tem vontade de comer. A pessoa já comeu, já tá cheia, quase explodindo, mas ela vê um biscoito. Ai, tô com vontade de comer esse biscoito. Come aquele biscoito. Ela tá cheia. Aí vê uma fruta, aí tem vontade de comer essa fruta. Ela não come por necessidade, ela come por vontade. Essa vontade que já passou de uma necessidade do seu corpo, isso se chama glutonaria. Isso é um desejo incontrolável da sua carne. Não é que seu organismo precisa que você coma o tempo todo. Não, você já está alimentado, só que a sua carne deseja. Igual a carne da Eva não desejou aquela fruta. Já não tinha um montão de coisa no jardim. Por que ela tinha que comer aquela fruta? Fome não era. Tá entendendo? Ela desejou, a carne dela teve vontade de comer aquela fruta. Não que ela tinha necessidade daquilo, tinha outras frutas para ela comer. Aquilo foi uma concupiscência da carne dela. A carne dela estava com vontade de comer aquela fruta. Então o diabo só usou essa vontade para tentar ela. E isso aí, no relacionamento íntimo, também existe isso. Existe aquela pessoa que tem o seu companheiro, tem a sua companheira, ele tem aquele relacionamento do casal onde eles estão satisfeitos. Ué, não é carência, como o apóstolo Paulo diz, que ele pregou lá no 1 Coríntios 7, que fala sobre casal. Ele falou assim, não defraudeis um ao outro, para que Satanás não vos tente na vossa incontinência. Não é incontinência. O que é incontinência? Incontinência é tipo uma carência. Você você não tem aquele desejo, aquela vontade normal de estar com a pessoa, mas você não está sendo suprida. Isso é como se você estivesse com fome, mas não tivesse nada para comer, mais ou menos assim. Então, às vezes, existem casais de pessoas que já têm o seu parceiro, já tem a sua parceira, já tem uma vida sexual ativa, a pessoa não tem necessidade, mas existe um espírito, não é nem o que é um demônio na pessoa, é uma concupiscência da carne dela. Ela não aguenta ver outra pessoa que ela quer porque quer. Você está entendendo? É um desejo incontrolável da carne dela. E se o diabo perceber que a pessoa tem isso, ele sempre vai usar alguém para tentar aquela pessoa. O cara, vou botar assim, não estou falando que, gente, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo isso, isso é um ensinamento da Bíblia, tá? Por exemplo, o cara está com a mulher dele, já teve uma relação com ela, mas o cara tem uma quedinha. Se ele vê uma mulher de biquíni, de roupa à vontade, então o diabo sempre vai botar uma mulher assim na frente dele. Porque já sabe que a carne dele é inclinada para aquele pecado. Você está entendendo? Ele tem o desejo incontrolável da carne. Ele não pode, a carne dele deseja aquilo ali. Você está entendendo? Então o diabo vai sempre colocar uma pessoa bem à vontade, para poder ver se consegue derrubar aquela pessoa. Ver que a pessoa não está satisfeita com o que tem em casa, a concupiscência da carne, a pessoa também não ora, não faz um jejum, é carne que é vontade. A mesma coisa também é a mulher. Às vezes, a mulher fez isso porque não tinha um homem. Não, irmão, nem sempre é assim, não. Às vezes a pessoa tem uma vida sexual ativa e tudo, só que é a concupiscência da carne dela. Igual a pessoa já comeu, eu já dei exemplo, a pessoa já comeu, já está alimentada, só que ela tem vontade de comer, ela não se sacia. É um desejo da carne dela, uma glutonaria. E existe tipo uma glutonaria sexual. A pessoa já tem um relacionamento. A pessoa saiu de manhã, vamos supor, um exemplo, teve relação lá com seu marido, com a sua esposa, sai de manhã já olhando para outra pessoa. Isso não é normal, é uma concupiscência da carne da pessoa. Sim ou não? Se vier cachorro, vai, se vier vaca, vai, você está entendendo? Irmão.
A pessoa não se sacia, é um desejo da carne dela. É uma glutonaria. Então, é o desejo incontrolável da carne. O diabo pegou o Sansão com isso. O Sansão não podia ver uma mulher. Não podia. Ele casou lá com uma filisteia, deu ruim. Depois ele saiu com uma prostituta, cercaram ele lá, quase mataram ele. Depois da prostituta ele viu a Dalila, quis a Dalila, quer dizer, ele tinha concupiscência da carne, ele não conseguia, desejo incontrolável da carne. O que o diabo usou? Isso. Então o demônio, nem que ele vai forçar você a pecar, não, ele estuda você. Ah, concupiscência dessa pessoa. E tem outro que é concupiscência é álcool. A pessoa se aborreceu, ela tem que tomar um negocinho. E ela vai lá e o diabo usa isso. Aí já sabe que ela tem essa concupiscência, quando a pessoa vai sair, não, fulano, não toma uma cerveja, só uma, papai, tá muito calor. Só trabalha, a gente também tem direito de viver, vamos lá, tem um churrasquinho na casa de Getúlio, porque o diabo já sabe que a pessoa a carne dela é meio inclinadinha para aquilo ali. Você entendeu? Por isso que a sua carne é perigosa. Você tem que vigiar. Porque lá no livro de Gálatas está escrito que a tua carne, a concupiscência da carne, quem anda na carne não herdará o reino do céu. Porque quem anda na carne anda no pecado. Ela gosta do pecado. Hã? É isso. Então tem gente que é meio inclinadinho para pornografia. Tem homens e mulheres, existe no mundo, né? Que não tem coragem de se relacionar com outra pessoa, mas a pornografia eles vão. Entendeu? Não, isso aqui não é pecado, não, porque isso aqui eu não tô. Mas se a pessoa soubesse que é o mesmo pecado, porque a Bíblia diz que se você só olhar para outra pessoa e desejar ela no coração, você já cometeu adultério com ela. É o mesmo pecado. Tá entendendo? Hã? Você, não, mas eu nem encostei, mas no seu coração, na sua alma, você desejou aquela pessoa, você já cometeu o pecado com ela. Sim ou não? Porque o casamento da pessoa, quando a pessoa é de Deus, tem que ser santo, sabia disso? Ele falou, um versículo, que eu até preguei um tempo desse aí atrás. Esqueci, tanta coisa, tanta palavra na minha cabeça que às vezes eu esqueço. Ser bem-aventurado, negócio assim, matrimônio sem mácula. Né? O que é isso? Casal, ele não pode ter pecado no meio deles. Por exemplo, fulano está deitada com Antônio, estou pensando no Getúlio, que eu vi lá na televisão, sei lá, não é que eu vi, isso é pecado. E às vezes o cara tá ali com a mulher dele, tá pensando na Georgina, aquela mulher que ele viu lá na televisão. Ele não esquece isso, irmão. Cuidado até com esse negócio de televisão, Facebook, isso aí entendeu? Isso é um pecado. A sua alma, o seu coração, o seu espírito, o seu corpo tem que estar ali com a pessoa que Deus botou para você. Tu já viu a Cantares de Salomão? Quem já estudou Cantares de Salomão? Cânticos do Cântico na Bíblia. Oi? Fala sobre casal, sabia? Sobre relacionamento íntimo do casal. Como está falando ali que o amado só tem olhos para a amada dele. A amada só tem olhos para o amado dele. É assim, pessoal. Pode ser assim não, porque senão no nosso espírito nós pecamos. Quando ele está falando se humilhar é humilhar o quê? Porque toda vez que a sua carne sente desejo de fazer uma coisa errada, que você não faz, você está humilhando ela. Você está se humilhando a si mesmo. A sua carne, por exemplo. A minha carne está com vontade de pegar um fulano e dar um burro dele. Não porque eu vou lá, porque ele fez, que aconteceu, mas aí eu penso direitinho. Não, mas Deus mandou amar meu próximo. Não, mas Deus mandou amar meu inimigo. Não, o Senhor falou para não fazer mal a ninguém. E aí fica aquela luta da carne com o espírito. A carne, você vai deixar assim mesmo? Você vai deixar barato? Você é trouxa? Entendeu? O espírito, não pague o mal com o mal. Você tá entendendo? Isso aí não é você e o diabo, não. Isso é o seu espírito e a sua carne batalhando ali, o diabo no meio. Tá entendendo? Aí toda vez que você obedece um Espírito Santo, que você não cumpre o desejo da sua carne,
você está se humilhando, porque você está humilhando ela. Para ela é uma humilhação. Você não deixar de fazer o que ela quer. Mas aí, isso é que está certo. Por quê? Porque é como o pastor Mota falou, lá na sua casa, você que mora dentro da sua casa é que manda na sua casa, sim ou não? Ou é a casa que manda em você? Então você é que tem que dominar a sua casa, não ela te dominar. Nem tudo que você sente vontade, deseja é de Deus, não, gente. Se tu deseja dar um burro em alguém, isso é de Deus. Eu tenho que orar, não, tá amarrado, não, gente. Não vou dar, não, vou orar. É sério. Aí, por exemplo, eu sou viúva, né? Graças a Deus que Deus me libertou. Eu não tenho isso. Graças a Deus, estou falando diante de Deus, meu, que eu não tenho mesmo. Graças a Deus. Eu tenho umas coisinhas, muitas coisinhas na minha vida para me consertar, mas isso aí é uma coisa que eu nem me preocupo muito, que é uma coisa que eu não tenho. Mas, enfim, tem gente que tem. Aí a pessoa tá lá sozinha, igual eu, né? Eu sou uma pessoa sozinha, viúva. Se eu quiser ter alguém, o que eu tenho que fazer? Tem que conhecer uma pessoa, tem que noivar, tem que casar. Pastor, mas isso não é mais moça, não sou moça, eu sou cristã, gente. É a palavra de Deus, vai fazer o quê? Ele está falando lá que as viúvas têm que fazer isso também. Então, aí eu vou ali, sinto vontade de sair com Getúlio. Ué, mas tá certo isso? Eu senti vontade lá pro hotel com Getúlio. Tá errado, essa vontade não é de Deus. Essa vontade é de quem? Se tivesse, seria da minha carne. Peraí, eu tenho que dominar ela. Não, filho, não vou fazer isso não. Tá amarrado no Jesus. Destruir minha vida porque você quer ir lá no hotel. Nada disso. Eu tenho que orar, jejuar e mandar ela ir pro lugar dela. Você está entendendo? Sim ou não? Eu não posso cumprir as concupiscências da minha carne. Porque se eu cumprir as concupiscências da minha carne, eu não estou servindo, eu não estou andando por fé, eu não nasci de novo. Eu não estou andando pelo Espírito. Estou andando pelos sentidos, como disse o apóstolo Paulo, pelos sentidos da minha vaidade. Estou andando pela minha carne. Sim ou não, pessoal? Gente, isso é um estudo que deveria fazer em tudo quanto é igreja. Hoje em dia quase ninguém mais está pregando isso. Tem gente que pensa que o inimigo dela é só o diabo. E a carne está lá, ó. Faz xingar, faz beber, faz fumar, faz adulterar, faz prostituir. E a pessoa, não, foi o diabo que fez ir pro hotel. Irmão, as concupiscências da carne. O diabo amarrou vocês, estão arrastando lá pro hotel, não. Você podia ter pedido força a Deus. Senhor, tira essa vontade de mim. Está amarrado. Isso não é do Senhor. Sim ou não? Funciona, né? Pastora, isso aí não, tá? Essa parte de hotel, essa coisa de homem, você não tá aí, graças a Deus. Mas a senhora sente de vez em quando vontade de fazer umas coisas erradas? Sinto. A minha pessoa me apoia, dá vontade de falar uma meia dúzia. Entendeu? Do lado de fora você tá bem. Do lado de dentro. Sabe aquelas coisinhas daqueles gibizinhos, quando a pessoa tá nervosa, que é um montão de letrinha saindo, lá dentro tá assim, mas do lado de fora tá. Respira fundo, não vai sair. Nós somos seres humanos, gente. Se a gente falar que não acontece isso, nós vivemos no corpo de carne. Em vez de quando dá umas vontades doidas de você fazer uns negócios que não tem nada a ver com Deus. Outro dia eu acordei tão cansado, que eu não estava com vontade de ir para a igreja, não. Sério, eu vou te diante de Deus. Acho que me passou na minha cabeça que você não cancela o culto. Eu vou cancelar o culto para ficar dormindo, tá amarrado, em nome de Jesus, que preguiça para lá. Entendeu? Mas não queria levantar de jeito nenhum. Então, às vezes, a nossa carne não quer. Outro dia eu fui lá no Monte das Oliveiras. Andando daquele lado, você tá entendendo? Mas o meu espírito, não, você tem que ir lá. Tem que levar os pedidos de oração. Você tá entendendo? A carne sempre vai estar ali, pessoal. Por isso que o apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, eu faço. Toda vez que seu espírito fala para você obedecer, a carne sempre vai estar na frente. Eu até trouxa, ficar indo para a igreja, não está acontecendo nada. Entendeu?
Sempre a carne vai entrar na frente. O negócio é sério. Por isso que ele falou, se o povo se humilhar, o que é você se humilhar? Não, eu não vou fazer a vontade da minha carne, eu vou fazer a vontade de Deus. Mesmo que você, aquilo ali, seja um sacrifício para você. Tem coisa para você obedecer a Deus, é um sacrifício. E Deus vê isso. Toda vez que o pessoal te afronta lá, a vontade de explodir, mas você engole seu tranquilo por causa do Senhor. Deus está vendo que o seu sacrifício está fazendo por ele. E Deus, ele não é injusto para não retribuir a cada um suas obras, sabia? Deus vê que você ama ele nessas horas. Nessa hora que você podia, você estava até na tua razão, você podia estar fazendo, mas você não fez por causa dele. Porque resolveu obedecer ele. Você entendeu? Então está falando aqui, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, que é você aceitar o que Deus está falando e obedecer, né? Aí ele está dizendo aqui, ó, e orar, não é isso? Não pode deixar de orar, pessoal. Pastora, eu pequei, ora. Eu estou feliz, ora. Eu estou triste, ora. Eu estou cheio de dinheiro, ora. Eu estou durinho, ora. Não pode deixar de orar. Glória a Deus. Sim ou não? Eu estou muito bem de saúde, ora. Eu não estou muito legal de saúde, ora. Deus está falando para orar. E ele está dizendo assim, e orar. E buscar o quê, pessoal? A minha face. Porque orar e buscar a face de Deus é diferente, sabia? Você chega lá orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, tal, me perdoa. Ah, Deus, mas eu estou precisando disso para o Bernardinho, Bernadette está passando isso, e eu estou com esses problemas, e Senhor liberta a minha família. Isso é, você está orando, falando a Deus as suas necessidades, as suas dificuldades. Deus, pastor, o que é buscar Deus? É adorar, Senhor, eu quero a sua presença. Senhor, eu quero o seu Espírito Santo, me renova com o teu Espírito Santo, me batiza com o teu Espírito Santo. Eu preciso te conhecer, estar mais perto de você. Buscar a face de Deus é você buscar uma intimidade maior com Deus, é você buscar a presença dele. Sim ou não? Por exemplo, vou te dar um exemplo. A Cida, vou dar um exemplo da Cida. A gente estava conversando agora. Sim? Nós conversamos. O que é uma oração? Um diálogo com Deus. Só que eu não te dei um abraço hoje. Conversamos, mas não chegamos muito perto uma da outra. Aí já conversei com a Cida, agora eu estou com vontade de dar um abraço. Aí eu dou um abraço lá apertado nela, a gente está mais juntinho, você está entendendo? Sim ou não? Então, orar, você é um diálogo com Deus. Mas buscar a face de Deus é você buscar a presença, buscar conhecer melhor a Deus. O Moisés, ele orava. Ia lá no monte, orava, mas ele também buscava a face de Deus, porque uma vez ele falou, Senhor, eu quero te ver, eu quero ver tua face. Aí Deus falou para ele, ó, nenhum homem nunca me viu a minha face, senão você não morreria. Mas eu vou passar ali na sombra da penha e você vai me ver por escosta. Ele queria a presença. Ele disse, eu não irei. Já tinha conversado com Deus. Eu não irei se a sua presença não for comigo. Olha aí. Podia ter, eu já falei que o Senhor já está resolvido. Não. Ele queria a presença de Deus. Porque muitas das vezes nós oramos pela bênção e a presença de Deus. A presença dele tem que nos acompanhar. Isso é o maior tesouro, a presença de Deus na nossa vida. Sim ou não? Então, as bênçãos materiais, essas coisas, tudo um dia vai acabar. Mas a presença é para sempre. Às vezes nós oramos por pessoas que hoje estão aqui e amanhã pode não estar mais. Foi salvo? Foi, mas não está mais aqui. Você não tem mais a presença dela, mas a presença de Deus tem que continuar até o fim. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. E orar, buscar a minha face. E fazer o quê, pessoal? Se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter dos maus caminhos, pessoal? Que a palavra se converter significa a mesma coisa que o novo nascimento.
Se converter é a mesma coisa que mudar de ideia. Quando você pega um vídeo aí, não está no formato, né? Que serve compatível com o meu celular. O que eu vou fazer com ele? Eu vou converter ele para aquele formato compatível. Sim ou não? Eu vou converter ele. Aí eu converti aquele vídeo. Aí ele vai ser compatível com o meu aparelho. Um exemplo, eu mudei o formato dele. O que é se converter? Mudar de ideia. Pastora, me explica isso aqui. Eu tenho que mudar de ideia, da minha ideia para a ideia de quem? De ninguém. Você tem que mudar da sua ideia para a Bíblia. Você está entendendo? Você tem que parar de ir pelo que você pensa, pelo que você acha. Bom dia, Marisa, paz. Você tem que parar de viver por aquilo que você acha, pelo aquilo que você pensa, pelo que você acha que está certo. E você vai passar a obedecer a palavra de Deus. Isso é se converter a Cristo, se converter à palavra. Quer dizer, eu não vou viver mais pelo que eu acho que está certo, é pelo que Deus me fala. Eu odeio, eu quero matar, mas Jesus está mandando eu perdoar, está mandando eu amar. E agora? Ou eu faço a vontade da minha carne, ou eu mudo, me converto a Cristo e faço o que ele está falando, sim ou não? Hã? Você está entendendo? Se converter, você mudar de ideia. Pensamento que você pensava lá que estava certo, agora você sabe que está errado. Hã? Como, por exemplo, eu acabei de dar esse exemplo aqui, um homem casado, ou uma mulher casada. Casado que eu falo, às vezes eu não estou falando só de papel não, tá? Por exemplo, você tem filhos, viveu lá com uma pessoa, vocês têm filhos juntos, tem laço de sangue, sim ou não? Como, por exemplo, vou botar um exemplo ali, a Rosângela e o Ronaldo. Estão muitos anos juntos, certo? Vocês têm filho, então tem um laço de sangue. Para Deus, é considerado, vocês são casados aos olhos de Deus. Você está entendendo? Aí vamos supor se um exemplo, Deus me livre e guarde, isso jamais vai acontecer. Estão prestando atenção direitinho? Foi sexta-feira ou domingo, eu estava explicando que, gente, que a gente mais precisa fazer quando a gente vem na igreja é ouvir. Que às vezes a gente vem e não ouve, a nossa saída está em ouvir a palavra. Glória a Deus. Deus me livre e guarde, isso nunca vai acontecer. Mas vamos supor que a Rosângela e o Ronaldo, amanhã ou depois, viessem se separar. Isso nunca vai acontecer, tá? Em nome de Jesus. Estou dando um exemplo. Para Deus, o seu marido é o Ronaldo, pai do seu filho, a qual você tem um laço de sangue, sim ou não? Aí você fica aí sozinha, Rosângela, se sente meio carente e tal, você conhece outro homem e fica com ele, vai até morar com ele. Você está debaixo de uma maldição tremenda. Que isso, mano? Você está debaixo de uma maldição e o cara também. Porque vocês estão vivendo em adultério. E isso é um pecado enorme diante de Deus. Porque o seu marido é o Ronaldo. Você pode viver com Getúlio, você pode viver com o Bernardino, você pode viver com sei lá, um Geraldino. Mas para Deus o seu marido é o Ronaldo. Então, pode ter certeza, esse relacionamento seu com outra pessoa vai ser guerra o tempo todo. Porque vocês vão estar em pecado, em adultério. Porque a palavra de Deus diz que a mulher, quando ela é casada, ou ela volta para o seu marido, ou ela fica sozinha, um dos dois. Porque enquanto o marido, enquanto o Ronaldo estiver vivo, você não pode ficar com outra pessoa. E vice-versa. Mesma coisa o Ronaldo. Ah, não, você foi embora, vou arrumar lá Getúlio. Irmão, está arrumando uma maldição na sua vida, pode ter certeza. Que é isso, pastor? Irmão, mas é a palavra, porque enquanto a Rosângela estiver viva, no mundo espiritual, lá para Deus, no livro da vida, está o nome de vocês dois. Deus vai olhar Getúlio assim, quem é essa mulher aí?
Você está entendendo? Aquele relacionamento vai ser briga, vai ser guerra, e se insistir muito pode sair até em morte. Que a maioria das mortes que a gente vê por aí, porque a gente também não vai acusar todo mundo. Algumas é feminicídio e tal, é um espírito mesmo de maldade, mas tem outros que a maioria deles é assim, eles não respeitam a palavra. Você vai olhar, a mulher tem marido, foi morar com o outro, por isso que o cara matou. Matou por quê? Porque está debaixo de uma maldição. Está debaixo de um pecado. Sim ou não? O marido da mulher vive e ela está com outro cara. Que é o quê? Vai sair coisa ruim, gente. O salário do pecado é o quê? A morte. Então, se o cara está vivo, ela tem duas saídas. Ou volta para o cara, Deus me livre, então fica sozinho. E se você ficar com outra pessoa, o cara está vivo, você está em adultério. É uma maldição. Aquilo vai acompanhar você daqui a pouco. Fica só sem concupiscência. E sem a concupiscência. Coisa séria. Ah, pastor, é muito difícil a palavra. Ainda bem que eu não sou obrigado a aceitar. Irmão, a gente não é obrigado a aceitar, mas que sofre pra caramba, sofre. Quando a gente está em pecado, a gente sofre muito. Porque Deus não pode agir enquanto uma pessoa não mudar de ideia. Por isso que eu estou falando, se converter o quê? Mudar de ideia. Pastor, mas como é que acaba o sofrimento? Você tem que mudar de ideia. Eu não quero mais esse relacionamento, vou parar com isso, vou me converter a Deus, vou fazer do jeito que Deus está falando. No caso contrário, só Jesus. E eu tenho um exemplo muito próximo, que eu não vou citar quem é não, tá? Mas um exemplo que aconteceu assim de uns parentes. A mulher conheceu um cara, no caso dela, quem era casado era o cara. E aí ela conheceu esse homem, um homem cheio de fala mansa, aquela coisa toda, e a mãe dela falou para ela, olha, sai fora desse relacionamento, porque esse cara é casado. E você conhece a palavra de Deus, você sabe que isso vai ser uma maldição na sua vida. Não, mas ele já largou a mulher, não sei, gente, mas divórcio, para o homem existe divórcio, não para Deus, pessoal. E aí? Hã? Aí o cara foi morar com ela. A mãe dela viva, o cara já dava uns petelecos nela. Vira e mexe, o cara ó, batia nela, arrebentava ela todinha. E a mãe dela, gente, tem coisas que acontecem. Tem muitas mulheres e homens que já morreram num relacionamento errado, que não pode dizer que Deus foi injusto, porque Deus sempre usa alguém para avisar. A pessoa insiste. E ali Deus usava a mãe dela. Deus falava, olha o que você está fazendo. Eu estou falando para você que esse cara já era casado, isso não tem aprovação de Deus, vocês estão debaixo de uma maldição. E esse cara já te bateu, tal. Não adiantava falar com ela. Ela apaixonada, a pior coisa que tem é a paixão. Ela cega a pessoa. Aí, vira e mexe, o cara quebrava ela todinha. Vira e mexe, o cara arrebentava ela todinha. Só que ele ainda não fazia mais grave, porque a mãe dela ainda estava viva. A mãe dela se metia e tal, morava ali perto. Quando teve uma hora, a mãe morreu. A mãe morreu, eles tinham um aviário. Eles brigaram dentro do aviário. Ele passou-lhe a mão naquela faca de cortar frango, carne. Aí ele esfaqueou ela todinha. Isso aqui dela, lá nela, ficou pendurado assim. Os órgãos dela, as facadas atingiu vários órgãos. E aí, quando ele viu ela toda ensanguentada, o que ele fez? Ele enfiou a faca assim na cabeça dele e rasgou assim o crânio. Ele caiu morto na hora. E ele tinha filhos também. No outro casamento dele. E ela foi para o hospital. Gente, ela só não morreu por pouco, porque nessa época eu já estava também lá no Pastor Mota, e todo mundo, na ida para o hospital, a gente já começou a orar, pai, não deixa morrer, não deixa. E os médicos disseram que foi um milagre ela não ter morrido. Hoje ela tem uma cicatriz enorme no rosto, não morreu por pouco. Sabe por quê? Um relacionamento que não tinha aprovação de Deus.
Você está entendendo? Não adianta a gente querer fazer Deus engolir um troço que não é dele, gente, que é um pecado. Então a mulher tem seu marido, tem filhos, né, que é laço de sangue. Se você se envolver com outro homem, você não está em pecado, o cara não está vivo. A mesma coisa é a mulher. O marido vai lá, se envolve com outra mulher casada, a mulher está viva, então você está em pecado, você está em uma maldição terrível. E enquanto você viver com aquela pessoa, vocês estão debaixo de maldição, não vai dar certo. Vai indo, olha só. Essa menina, a mãe avisou, acabou de morte. Era para ter morrido os dois. Pastor, como é que você sabe? Porque a igreja toda orou para aquela menina, para ela não morrer. O milagre de Deus, quase que ela morreu. Você está entendendo? Mas tem muitos homens que matam a mulher mata o homem, acaba em tragédia. Lá na igreja, no Pastor Mota, também tem uma amiga minha, uma irmã muito amiga minha, que o marido dela, a mesma coisa, arrumou uma mulher e saiu de casa. E foi morar com a mulher. Ele era casado? Sim. Arrumou uma mulher e foi morar com outra. Quando foi um dia lá, não sei que doideira que deu na cabeça da mulher que estava com ele, porque, gente, o cara já fica com a mulher casada, a mulher já fica com o homem casado, isso já é demônio. Se fosse uma pessoa direita de Deus, não ia ficar. Sim ou não? Não, está amarrado no nome de Deus, você tem compromisso. A mulher deu uma doideira lá na cabeça da amante, lá, sabe o que ela fez? Ela pegou o cara, cortou o cara, picou o cara todinho. A polícia chegou lá, achou cabeça, braço, perna, tudo picotado. Poxa, pastor, tadinha, é triste, né? É. Só que o pastor avisou ele que ele estava em pecado, ele não quis sair. O pastor falou para ele, olha, irmão, vigia, sua mulher não é essa, você tem mulher, isso vai acabar mal. Hein? Não, pastor, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe aquela pessoa que a palavra de Deus diz, obedecer a voz, a pessoa insiste, não obedece, vai até o fim. Gente, Deus nunca vai aceitar isso. Você tem seu marido, sua esposa está vivo, tá? Tem laço de sangue? Tem. Deus nunca vai aceitar isso. Você ficar com outra pessoa, você está em pecado, tem que vigiar, voltar e rápido. Tem que se converter, mudar. Chega, eu não vou mais viver assim, eu vou consertar a minha vida. Eu conheço uma pessoa aí que sempre conta o testemunho, que estava com uma pessoa, era casado, estava com outra pessoa. Quando a pessoa veio para a igreja, conheceu a palavra, a primeira coisa que ela fez terminou o relacionamento com aquela pessoa que ela estava, foi orando, se aproximando aos pouquinhos da mulher e voltou para a mulher, se converteu. Consertou o que estava errado, mas tem pessoa que não conserta, vai até a morte. Aí, Deus pode fazer o quê? Deus não pode vir aqui na terra, gente, consertar as coisas pela gente. A gente tem que consertar. Entendeu? Ele pode nos abençoar. Se a gente estiver disposto a consertar, ele vai nos ajudar. Mas enquanto a gente estiver, não, é assim, Deus está falando que é Deus, não, ele não pode fazer nada. Mas se eu falar, Deus, é B, mas eu não estou conseguindo fazer o B, o Senhor me ajuda, ele vai te ajudar. Porque você está disposto a mudar, se converter. Então ele disse assim, e se converter dos seus maus caminhos, né? Se você fizer isso, buscar a Deus, se converter do seu mau caminho, mudar de ideia, parar de fazer o que você está fazendo de errado, ele está falando assim, então eu os ouvirei do céu, aí sim ele vai te ouvir. Parece que Deus não me ouve, não é isso, irmão, mas se eu estiver no pecado, como é que Deus vai me ajudar? Eu posso ficar esgoelando ali, mas Deus vai ficar esperando, sai desse pecado que aí não dá para te ajudar. Aí ele está dizendo assim, aí eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que é isso? Se você mudar, se você parar de cometer o pecado, se você parar com esse erro, aí sim eu vou ouvir você e vou sarar a sua terra. Sabe o que é sarar a terra? Tudo que está dando de errado na sua vida, Deus vai consertar.
Mas para isso você precisa se consertar primeiro. Está entendendo? Para Deus consertar a minha vida, a minha família, tudo que está errado na minha vida, eu preciso me consertar primeiro com Ele. Como? Abandonando o pecado que está errado. Não, esse relacionamento não é de Deus? Chega, acabou, não quero mais. Você está entendendo? Deus, me dá força, não quero mais isso aqui, chega de sofrer. Você tem que tomar atitude com Deus. Sim ou não? Aquela pessoa que tem dificuldade de devolver a Deus o que é de Deus, a pessoa passa necessidade, é tudo errado, mas ela não devolve o dízimo do Senhor. Se consertar, irmão. Pai, em nome de Jesus, daqui para frente eu vou ser fiel ao Senhor. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o terceiro. Você tem que fazer um conserto com Deus. Sim ou não? O casal que vive um atacando o outro, não tem coragem de pedir perdão, chega, eu não vou mais tratar minha mulher mal, não vou tratar mais meu filho mal, eu não vou tratar mais meu marido mal. Amor, você me perdoa? Perdoa. O Senhor me dá força para me tratar bem, meu esposo, minha esposa, é se converter. Não adianta você continuar toda a vida fazendo a mesma coisa. E também se converter, mudar de ideia. Você vai lá, amor, me perdoa. Eu te dei um murro, agora você dá 2. Para dar um exemplo, né? Poxa, aí, amor, me perdoa, eu te dei 2 murros, me perdoa, mas você dá 3. Você não está mudando. Amor, você me perdoa, o Senhor me dá força para me não dar mais murro. Mas é isso que você tem que fazer. Me dá força para me tratar, meu marido, meu filho, sei lá, Joaquim, bem. E se você não pedir força a Deus, você não consegue, sabia? Que a sua carne, ela vai querer te dominar por pecado. Você tem que pedir força. Deus, me ajuda a vencer o meu eu, a minha vontade, as minhas manias, meus erros. Tira de mim. Você tem que pedir força a Deus. Se você não pedir, você não tem força. Você é fraco sozinho. Todos nós, sem Jesus, ele disse, sem mim, se você não pedir força, você não consegue. Entendeu? Eu sei disso, gente. Eu sei que você está preso num troço. Você sabe que aquilo é errado. O pastor vive pregando aquilo ali. Tem hora que tu fica até irritado com o pastor, mas você sabe que no fundo é verdade. Depois você pensa direito, é injustiça, que para mim ele está falando, mas eu também estou fazendo. Entendeu? E você não consegue parar. Não vou fazer mais nada. Daqui a pouco você está fazendo pior. Pastor, o que eu faço? Você tem que pedir força a Deus. O pecado está querendo dominar você. A Bíblia diz que quem comete o pecado é escravo. E Jesus pode te libertar. Só Ele que pode te libertar. Ouviu a palavra? Ouviu, Senhor? Só o Senhor pode me libertar. Sozinho eu não consigo. Tira isso de mim, Senhor. Eu quero mudar. Aí Ele te ajuda. Porque Ele está vendo o que você quer. Agora, se você relaxar, é assim mesmo. Todo mundo tá burro. Aí, gente, você vai ficar sofrendo toda a vida, porque você vai continuar preso naquele pecado. É isso. Glória a Deus. Toda a vida você fica com aquele pensamento, eu não vou devolver porcaria de dízimo, mas esse pastor só quer dinheiro. Olha só o seu pensamento. Você não muda de ideia. Glória a Deus, aí vai ficar meio complicado. Amém? Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Tu trouxe, né, Ruth? Foi você? Foi. Obrigada, Marcos. Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. E venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ajudar essa pessoa que está passando por sérios problemas. No seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde. Pai, pessoas que estão com a vida de cabeça para baixo, mas o Senhor é a luz do mundo. O Senhor traz a pessoa na igreja para ela ouvir, para ela entender onde que está errando, se consertar, o Senhor mudar a vida delas. Então, em nome de Jesus, Pai, que seja transformado o casamento, a prosperidade, os filhos, a saúde. Em nome de Jesus, Deus. E eu apresento, Senhor, esse suco da uva, onde eu penso que o Senhor, assim como o Senhor transformou a água no vinho, o Senhor transforma o Senhor põe o seu poder, transforma num remédio que cura, que transforma, que tira todo tipo de doença
doença, todo tipo de mal, no corpo, na alma, no espírito. Pai, em nome de Jesus, põe a tua unção. E até a pessoa que botar o copo com água em casa. E paraliso toda a ação de Satanás, exigindo que saia. E não volte mais, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, vamos tomar aí o cálice da saúde. Quem tiver em casa e botar um copo com água, quiser botar, pode botar aí em nome de Jesus. E vamos na paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória à santa paz de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Amém. Deus abençoe aí todo o pessoal do Face, tá? E no YouTube. Glória. Deus abençoe. Glória. Deus abençoe sua vida, sua família, tá? E todo o pessoal aí, em nome de Jesus. Graças a Deus.